Alô, gente, bom dia, boa tarde e boa noite. Gente, eu tô aqui para mais uma vez no meu canal postar um vídeo e me fizeram uma pergunta, me pediram para me falar na verdade sobre a conversão do Saulo que se tornou apóstolo Paulo. O que acontece? A Bíblia nos fala que Saulo era perseguidor dos evangélicos. Saulo perseguia aqueles que programavam, aqueles que falavam o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos sabem que Paulo era romano. Na época, os romanos, eles lutavam para destruir as pessoas que criam em outras, vamos dizer, eles iam em outros deuses, em outras, vamos dizer, religião, hoje nós chamamos. Que há várias religiões pelo mundo, não é verdade? Há várias religiões sobre a nossa cidade, há várias pessoas que creem em uma coisa, outra creem em outra. E o apóstolo Paulo, antes da conversão dele, ele matava os crentes e odiava os evangélicos por causa da sua prática romana que ele tinha, a prática de ser romano, de sangue, ter nascido ali na prática que os romanos tinham. Mas Saulo, ele é uma história interessante para nós, porque por dias de hoje vale muito a pena a gente estudar sobre o apóstolo Paulo, saber sobre mais, saber mais sobre a história de apóstolo Paulo. E eu vou ser breve aqui nesse vídeo, porque não dá para me prolongar muito. Mas o apóstolo Paulo, antes da conversão, Saulo, todos falam que ele se mudou o nome dele, é verdade, porque Deus mudou o nome dele, mas a gente, como cristão, às vezes, nós somos conhecidos antes da conversão também com nome. E depois da conversão, parece que a gente mudou. Aí as pessoas começam a reconhecer a gente com outros, né, outros ofícios. Por exemplo, talvez você era um traficante, uma pessoa que roubava, matava, e as pessoas nunca chamavam você pelo nome, só chamava pelos apelidos, chamava você pela, né, as coisas que você praticava. Ele só falava lá vai o ladrão, por exemplo, lá vai o vagabundo, não tinha o seu nome. Então, o apóstolo o Saulo, antes da conversão, ele era chamado de perseguidor de crentes, perseguidor de pessoas que criam no Evangelho, que criam em Jesus. O apóstolo Paulo era chamado de perseguidor, porque ele perseguia aqueles que falavam e processavam sua fé em Cristo, ele mandava, tinha a ordem de matar e ele matava. Mandava matar as pessoas que programavam. Só o nome de Jesus já mandava matar. Esse era o Saulo, né? O Saulo, ele não tinha nenhum interesse de saber de Jesus. O Saulo, ele não tinha interesse nenhum de saber que você tem sua fé. Não, ele matava. Ele mandava cortar a cabeça. O Saulo era muito conhecido em Roma, na cidade, por causa disso. Mas o que me chama a atenção é na conversão de Saulo para Paulo. Porque sempre quando a gente vai converter, aceitar Jesus, a história de Saulo bate muito com a gente, porque às vezes a gente vai lá para afrontar. Na verdade, eu vou lá e quero afrontar alguém, quero afrontar o pastor daquela igreja, quero afrontar um irmão daquela igreja. Às vezes a gente vai para a igreja com esse intuito.
e chega lá, Deus te dá outros caminhos. Talvez você vá lá para perseguir e depois que você vai lá para perseguir, você aceita Jesus e vem para ele. E a história de Saulo é parecida com a nossa de hoje. Porque ele estava indo perseguir, estava indo matar crente, e no meio do caminho, ele encontrou com Jesus. Olha o interessante. No meio do caminho, enquanto ele ia perseguir o povo, ele encontrou com Jesus. O encontro com Jesus, talvez, não estava planejado, né, por Saulo. Não estava planejado para ele ali, naquele caminho. Ele estava indo matar as pessoas que seguiam Jesus. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, Saulo encontrou Jesus. Essa é a nossa maior virtude, que é encontrar com Jesus. E Saulo encontra. Só que Saulo, ao encontrar com Jesus, ele estremece. Ele imediatamente se prostra, porque quando você chega perto de Jesus, a sua intenção é de adorá-lo. Mas ali Saulo ainda não convertido, não entregue, não era por causa da conversão dele. Não, ele não tinha convertido ali. Mas a Bíblia diz que todo joelho se dobra diante de Deus. Satanás tem que dobrar diante de Deus. Ele estava possesso, vamos dizer assim, cheio de maldade no coração. Mas ali, quando ele tem um encontro com Jesus, ele tem que se dobrar, porque o diabo, ao ver Jesus, ele não consegue ver Jesus. Ele não consegue, ele não tem como ver a luz. Se ele vê a luz, ele tem que prostrar. Então ele se prostra ali diante de Jesus e imediatamente Jesus fala assim, aí ele fala, eu vou lá perseguir seu povo, matar aquele povo que está seguindo. Não, você vai me perseguir, Paulo. Na hora que Jesus fala isso, Paulo estremece, Paulo, tudo que ele tinha aprendido, ele deve pensar assim, gente, tudo que eu aprendi, eu acho que não era verdade. Porque eu achava que eu estava matando as pessoas, mas não, eu estava matando o próprio Jesus. Eu estava de novo crucificando o próprio Jesus. Cada pessoa que eu matava, cada pessoa que eu fazia o mal, né? E aí a Bíblia diz que ele ficou cego. Quando o apóstolo Paulo ficou cego, a gente percebe uma coisa. Cegueira, naquele modo, é porque Paulo acordou. Paulo achou que tudo que ele fazia, tudo que ele fez era certo, mas naquele momento que ele encontrou com Jesus, apagou. O Paulo não existia, o Saulo não existia mais. O Saulo já estava em outro patamar, porque o próprio Jesus ali tocou nele. Ele deixou que Jesus entrasse, porque ele questionou, né? Ele disse: será que eu estou perseguindo o Senhor e tal? E aí diz, aí a Bíblia conta que quando ele ficou cego, ele ficou 3 dias cego, ele foi indo a caminho e chegou na casa do profeta, né? E Deus falou que ia mandar alguém lá para o profeta, e o profeta falou assim: quem? É Saulo, perseguidor, matador. E o profeta ficou muito alvoriçado. O profeta ficou, foi no outro mundo e voltou. Por quê? Porque ele era matador de crente, gente. Então não tem jeito. Quanto ele foi lá na casa desse profeta, já terminando, a Bíblia diz que ele foi curado. Ele foi, a cegueira dele não era somente carnalmente, mas ele ficou cego também muito tempo no mundo espiritual. E aquela cegueira se tornou, aí sim Paulo fez a transformação. Através da cegueira, Jesus determinou 3 dias para ele, né, voltar a enxergar, e só ia voltar a enxergar se ele fosse um profeta. É por causa disso. Porque nós precisamos de ser libertos, de ser curados, para que Jesus entre nos nossos corações. Então, aquele processo de apóstolo Paulo foi a cegueira. Então, com essa palavra que alguém pediu no meu Instagram,
que eu não estou lembrado agora o nome, mas no outro vídeo posso falar com vocês. E eu vou estar postando esse vídeo aí e vou mandar para ele, né? E vou pedir que ele veja. Eu falei um pouco sobre a conversão dele, de Saulo. Então nós aprendemos aí que nós precisamos de ter uma transformação. Não sei como, não sei como vai ser a sua, não sei como vai ser quando você resolver aceitar Jesus, resolver aceitar que ele faça resplandecer sobre você a luz dele, não sei, mas que você entenda o propósito de Deus. Essa é a palavra nessa hora. Apóstolo Paulo mudou de nome depois que ele voltou a enxergar aqui no mundo carnal, mas no mundo espiritual ele já tinha sido transformado. Essa é a palavra nessa manhã. Para que você seja transformado, para que você seja limpo do pecado, você precisa passar por um processo. E que você possa passar por esse processo, igual o apóstolo Paulo passou de perseguidor, agora é seguidor e pregador do Evangelho de Cristo. Essa é a palavra nessa manhã. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like aí. E que quanto vocês deixam o seu like e se inscrevem, as pessoas vão entender e pode compartilhar também aí nas redes sociais e fazer mais perguntas. Que aí eu vou estar estudando e fazendo aí a resposta para vocês. Mas essa é a resposta, essa é a pregação que eu tenho para você. Essa é a visão que eu tenho. É rápida, objetiva, mas se nós for estudar profundo, o tempo não vai dar. É muita coisa que a gente tem que saber do apóstolo Paulo antes da conversão. Mas eu só falei o básico aqui. E eu espero que eu possa fazer a segunda parte desse vídeo e entrando no detalhe. Eu só falei da conversão dele, né? Que ele converteu através dessa atitude, passando e perseguindo. Quando ele foi perseguir, ele encontrou Jesus e se converteu. E aí sim o nome dele passou a ser Paulo. Porque nós precisamos de um novo nome. Eu era chamado de Lucão, hoje eu tô chamado. Hoje meu nome é Lucas. É assim que funciona. Talvez para algumas pessoas não é muita coisa, mas me chamavam de Lucão, hoje me chamam de Lucas. Olha a mudança, muda sim. Deus está aqui para te transformar, para te libertar, e com essa palavra eu agradeço a todos e peço que orem para que esse canal cresça, né, para que a palavra venha chegar até essas pessoas. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço a todos que estão vendo esse vídeo e peço que deixem seu like aí e se inscrevam no canal. Amém?